devocional de Natal, que é um livrinho específico para fazer, né? Acho que todo mundo sabe o que é um devocional, mas tem esse que é específico do Natal, que você faz do dia 1º ao dia 25 de dezembro. Chama-se O Alvorecer da Alegria Indestrutível, o livrinho do John Piper. E aí eu achei muito legal trazer para vocês algumas reflexões que eu estou fazendo com essa leitura, com esse acompanhamento, né, do Advento. Logo no prefácio, no comecinho do livro, o John Piper faz uma citação, que por 2 vezes o apóstolo Pedro diz aos leitores o porquê ele está escrevendo as suas cartas, né? Ele tem 2 cartas de Pedro. No primeiro capítulo ele diz assim: considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. E depois, no último capítulo, ele repete: procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Qual é o objetivo de Pedro? Primeiro, lembrar. E ao lembrar, despertar. Mas despertar, o que é despertar? A palavra despertar a gente geralmente usa no sentido de acordar, né? Dormi, acordei. Mas essa palavra, o significado dela no dicionário também é sair da inércia, readquirir força ou atividade. Está no dicionário. Não é apenas acordar de um sono. E por que a gente vai falar de despertar? Por que o advento dentre os cristãos é tão comentado? Existe um alvoroço em torno dessa ideia do espírito de Natal. E por que isso acontece? Porque a vida, a natureza, o mundo é feito de ciclos. A gente tem as estações, a gente tem as fases da lua, a gente tem as marés. Tudo vai se repetindo, se reciclando e se renovando a partir desses ciclos. E o ser humano, do alto da sua ignorância consciente, vou chamar assim, mas sentindo esse movimento e essa questão, essa necessidade de ciclos no mundo, historicamente busca marcar o tempo e compreender esses ciclos, organizar esses ciclos, né? E aí, dentro do nosso calendário, foi estabelecido para os cristãos o dia do nascimento de Cristo. A gente sabe que 25 de dezembro não é o dia exato que Cristo nasceu. A gente nem sabe qual é o dia que ele nasceu exatamente, porque a gente não usa o mesmo calendário que era usado na época, só para começar. Mas, uma vez que a gente precisa de ciclos, e Jesus é um marco, tanto que o calendário foi dividido em antes e depois dele, a gente precisa usar esse nascimento, esse advento da chegada dele, como uma forma de retomar, recomeçar ciclos. A gente podia fazer só ano novo. Tá bom. Por que a gente marca o advento? Porque Jesus, a importância dele foi nos ensinamentos dele. E quando a gente pega o significado da palavra despertar como readquirir atividade, Jesus era um homem de ação, gente. Ele não encarnou, virou carpinteiro como o pai, viveu a vidinha dele lá carpintando. Não. Primeiro, ele teve a ação, e que com certeza não foi uma ação fácil, de, aspas, gigantes, o que eu vou dizer, se diminuir para poder caber de novo num corpo físico e estar aqui entre nós. Ele não mandou só mensagens, ele não escolheu alguém, Sérgio vai ser meu profeta. Aí ele chega lá no ouvido do Sérgio, fala assim com o povo, e o Sérgio vem falar em nome dele. Ele veio, porque não é só falar. A elevação dele era tão grande que ele precisava, além de falar, o Sérgio não estava, por mais que o Sérgio seja uma pessoa maravilhosa, o
Sérgio não estava no mesmo nível evolutivo dele. Então, por mais que o Sérgio falasse, o Sérgio provavelmente não seria capaz de demonstrar como ele demonstrou. Ele não só falou, ele não só pregou, ele viveu tudo o que ele falou. Então ele passou por esse processo de diminuir a sua luz, não internamente, porque a essência não se diminui, mas no sentido de se tornar denso de novo, de se aprisionar a densidade necessária nesse nosso mundo, para vir aqui viver novamente na carne, literalmente, as dores físicas, emocionais, de estar aqui naquele mundo, naquele momento, naquele estágio evolutivo. E enquanto ele estava aqui, ele não ficou só lá assim, eu vou viver minha vida bonitinho, mas aqui sendo carpinteiro, cuidando da minha vida, e o resto do mundo não. Ele peregrinou, ele foi ativamente levar a palavra e o exemplo. Ele não ficou esperando que viesse o dele. E se não vier também, tá tudo bem. Por isso ele foi perseguido. Mas por isso também ele é tão importante que a gente fala dele até hoje, mais de 2000 anos depois. Porque ele tinha ação. Então quando a gente usa o advento como uma forma de lembrar e despertar, do que a gente está falando? Ainda nesse devocional, o autor fala assim: verdades totalmente novas provavelmente não são verdades, porque a gente vive num mundo feito de ciclos. Nosso corpo é feito de ciclos. A gente funciona desta maneira. A gente precisa dormir, precisa acordar, precisa comer, eliminar o que a gente comeu. Nós precisamos ser lembrados da grandiosidade de antigas verdades. Precisamos que alguém nos diga uma antiga verdade de uma nova maneira, ou às vezes que apenas nos diga a verdade. E quando a gente fala do advento como uma forma de renovar os ciclos, de relembrar de tudo que ele nos trouxe, é isso, a gente precisa olhar para essas antigas verdades. Essas verdades são eternas. O que Jesus nos trouxe como verdades, como lei de Deus, é eterno. Era antes de nós estarmos aqui, antes dele encarnar aqui, e continua sendo, continuará sendo. E a gente precisa lembrar disso. E Pedro diz, né, não tenham medo, não, isso não é Pedro, é Lucas. Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Porque a vinda de Jesus, ela não é uma alegria assim. Ela não é uma média alegria. Ela é uma grande alegria. Ela veio iluminar a ignorância do ser humano encarnado aqui, que a gente esquece, tem o véu do esquecimento. Então ele trouxe a iluminação para o ser humano ignorante, para aquela criança ainda ali em fase de evolução. E a gente precisa ser relembrado disso o tempo todo, porque essa alegria que Jesus traz não é só o do seu nascimento. Se a gente conseguir seguir tudo que ele ensinou, a gente vai ter essa alegria indestrutível do título do devocional de Natal. Porque nada pode nos tirar esta alegria. Nada pode nos tirar aquilo que nós somos. Então, quando a gente olha para o exemplo de Jesus e decide, eu sou cristão e eu quero ser como ele um dia, ainda que eu olhe e fale, falta muito para chegar lá. Mas se eu quero e se eu estou me esforçando para isso, nada tem o poder de tirar isso de mim. Essa felicidade, essa alegria. Porém, às vezes, a gente se deixa adormecer. Deixa essas coisas meio esquecidas. E é por isso que o ciclo do advento nos ajuda a lembrar, a despertar. E aí, eu trago para vocês, não sei quem aqui conhece, a história dos ossos secos, o vale de ossos secos, que tem na Bíblia, em Ezequiel 37. Não sei se todo mundo conhece, não sei se alguém conhece, mas eu vou contar rapidinho a história de Ezequiel. Ezequiel, ele era um profeta
israelense, ele era um sacerdote do templo israelense, que foi levado prisioneiro para a Babilônia. E foi lá que ele teve a sua jornada profética, né? Foi lá que ele foi um profeta. E naquele momento o povo de Israel tinha sido derrotado, estava escravizado, estava para baixo, estava morto, eram ossos secos. Lembrando, gente, que tudo que a Bíblia fala é alegórico, tá? Então, assim, são figuras de linguagem que eu vou usar aqui. E aí o que acontece? Deus fala para Ezequiel ir passear no Vale dos Ossos Secos, onde só tem restos mortais. E aí Deus pergunta para Ezequiel: é possível devolver a vida a esses ossos? Que eles voltem à vida? E Ezequiel diz: apenas o Senhor pode saber, meu Deus. E aí Deus fala: tu, Ezequiel, profetiza para esses ossos: ossos, vocês se levantarão, ganharão carne, sangue, pele novamente e serão corpo inteiro sobre a terra. E Ezequiel obedeceu. Ossos, ouçam. Mandou que eles criassem carne e pele e sangue. E assim foi feito. Mas o primeiro sinal de vida foi barulho. Era um vale absolutamente silencioso. Era morto em todos os sentidos. Então Ezequiel começa a ouvir o chacoalhar dos ossos se reaproximando, se juntando e os nervos reconectando. E aí cria-se carne, pele e sangue. E o corpo está ali inteiro novamente, capaz de andar, de se mover, de obedecer e de olhar. E Ezequiel fica surpreso com aquilo. E então Deus fala: agora profetiza sobre esses corpos. Vocês serão vida. E então Deus, quando Ezequiel profetiza sobre os corpos, Deus sopra o sopro da vida que ele deu a Adão, quando Adão era apenas barro, sobre aqueles corpos recém-criados. E é assim que os corpos ganham espírito. E o que essa história quer dizer? Nós somos os corpos vivificados pelo Espírito de Deus. Nós, seres humanos encarnados, cada um de nós aqui é um espírito. Isso aqui é uma roupa. Mas se não tiver um espírito aqui, por mais que esse corpo esteja vivo, porque Deus mandou ficar vivo, esse corpo não vai ser nada. Ele não vai ser nada, ele não tem vontade, ele não tem ação. É o Espírito que dá isso ao corpo. Só que muitas vezes, no dia a dia, no nosso vulgo, no nosso problema, na nossa tribulação, na briga com pai e mãe, na discussão com o filho, problemas de trabalho, falta de dinheiro, não importa. Muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vira corpo feito de osso seco. A gente liga o automático. A gente come, a gente dorme, a gente bebe, a gente anda, a gente fala sem vida. Mas Deus nos deu a vida. E esse momento do advento é para a gente lembrar disso. Nós não somos ossos secos com carne por cima. Nós somos espíritos. Nós somos vida. Essa roupa aqui não é o que eu sou, é o que eu estou usando. Agora, o que vem da carne é carne. E um dia vai morrer. E tá tudo bem, vai virar osso seco, vai virar pó. Tá tudo certo. O Espírito é eterno. E ele precisa continuar vivo, desperto, animado, em ação, para ser o que nós somos criados para ser. Para ser o que Jesus nos mostrou como ser. Ele veio para mostrar, nós já somos isso. Deus nos criou para isso. Porque o advento é importante. É um momento que a gente lembra disso. Todo ano, quando a gente lembra das palavras e dos exemplos de Jesus, do nascimento
dele, de como isso foi um evento importante, historicamente, religiosamente, espiritualmente falando, é o momento da gente despertar daquele torpor do dia a dia, do automático, e voltar. Cara, eu sou um espírito, eu tenho livre-arbítrio, sou eu que escolho o que eu vou fazer com tudo isso. A vida está difícil, sim, é um mundo de provas e expiações, mas eu escolho como encarar essas provas e expiações e como eu vou lutar comigo mesmo, inclusive, para superar os meus defeitos, os meus pecados. O que é pecado, gente? Pecado é tudo que vai contra Deus ou contra a vontade de Deus. Então, sempre que eu ajo sem amor, porque é isso que Deus quer de nós, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que eu agir sem amor, eu estou indo contra a vontade de Deus. Então, sempre que eu puder buscar no meu coração a serenidade para avaliar as situações e agir com amor, e dizer agir com amor não é que eu vou ser tiozinho com todo mundo, gente, mas é não desejar o mal, é não fazer o mal. Eu tenho formas e formas de encarar as situações, as adversidades, até quando me fazem mal eu tenho diversas maneiras de agir e de reagir, e sou eu que escolho qual eu vou usar. Se eu escolher o amor, eu estou fazendo o que Deus espera de nós. Se eu escolho ir contra o amor ao próximo, eu estou pecando. E o advento é isso, é a gente lembrar, né? O espírito do Natal é amor. É eu lembrar disso, que o nosso objetivo é esse. E Ezequiel, aqueles corpos secos que Ezequiel levanta, se tornam o exército que vai vencer, o exército de Israel que vai vencer contra os babilônios que os tinham escravizado naquele momento, na Bíblia. Aquele povo que estava escravizado, estava morto, depois de ser derrotado, se sentia largado, esquecido, perdido. Com a profecia de Ezequiel, ressurgiu das cinzas, digamos assim. É isso, nós somos um exército, cada um de nós. Eu aqui sozinha sou um indivíduo, mas vários corpos juntos são uma comunidade. Qual é o único jeito de eu demonstrar e de eu viver o amor que Deus planejou para nós? Com o outro. É muito fácil ser fofa vivendo sozinha, eu mesma, sem Irene. Agora, se for eu mesma e Irene, já começa a ter um entrave ali, porque Irene pensa diferente de mim. É isso. E o advento vem para nos despertar desse torpor de levar tudo de qualquer jeito, só empurrando com a barriga no meio do vulgo do dia a dia. A gente vive um mundo atribulado. A gente vai ter problemas sim. E o que eu escolho? Então é sempre isso, a gente renova o ciclo quando a gente olha. E por que a gente está falando de profetizar? Profetizar é mais do que prever o futuro. Profetizar é trazer a palavra de Deus. O significado de profeta é mensageiro oficial. É aquele que traz a mensagem diretamente. Então, se nós podemos professar isso, e na Bíblia também tem, em 1 Coríntios 12, capítulo 12, nos versículos de 8 a 11, fala dos dons do profeta. Quais são os dons do profeta? O dom da profecia, de ver o futuro. Servir. Um profeta, ele sabe servir. Ele sabe ensinar. Ele é generoso. Ele é líder e ele é misericordioso. É muito mais do que eu chegar aqui e dizer que eu vi o futuro e que eu sei o que vai acontecer. Não. Ser profeta é uma missão de vida. E cada um de nós aqui tem, devido a essa luz divina que nos criou, o dom de profetizar para o seu vizinho, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o colega de trabalho, para o cara no trânsito que te deu uma fechada. Para si mesmo.
para si mesmo. Todos nós temos esse dom. Porque a verdade habita em nós. Nós conhecemos a verdade. Nós somos a essência divina. E nós conhecemos tudo que Ele veio nos ensinar. Então, os nossos exemplos também são profecia para quem nos circula. Também demonstram a quem a gente serve, a quem a gente segue. Em que patamar a gente quer chegar. E que a gente possa um dia chegar realmente nesse patamar de amor incondicional ao próximo. Que não é fácil esse amor incondicional. Até com filho a gente tem hora que quer dar uma esganadinha, com mãe, com marido, é natural. Somos humanos, também temos os nossos defeitos, e aí a gente quer que o nosso defeito seja o certo, a gente não gosta do defeito do outro. É normal, tá tudo bem, faz parte do nosso processo. E aí o advento vem lembrar que nós somos luz e nós somos amor. E a gente precisa pôr esse amor e essa luz no mundo, através dos nossos atos. Então era essa mensagem que eu queria deixar. Que a gente possa usar esse período mesmo até o Natal para mais do que consumismo. Eu adoro decoração, adoro Papai Noel, adoro ganhar presente, adoro dar presente, mas que a gente possa, além de tudo isso que é gostoso, sim, tá tudo bem, a gente está no mundo material, mas que a gente possa olhar para o lado espiritual, para o despertar espiritual na nossa vida. Que a gente possa, todos os dias, escolher fazer um pouquinho melhor do que fez ontem, mais perto do que Jesus nos ensinou. Gente, uma excelente paz. Boa semana.